do recurso chamado chipset dessa placa-mãe que eu acabei de comentar com vocês. Lembra? A placa-mãe já possui alguns recursos on-board, recursos que estão previamente incorporados no seu circuito. O fabricante da placa-mãe fabrica a placa-mãe e alguns recursos ele já coloca nela. Entre eles está esse conjunto de chips chamado de chipset, do qual eu quero mostrar aqui para ti. Observa na imagem ampliada, nós temos aí o conjunto de chips chamado chipset, que é um conjunto de chips previamente incorporado no circuito da placa-mãe. Agora, qual é a função desse conjunto de chips chamado chipset? Para saber bem direitinho qual é essa função, primeiro vamos identificar que se, por padrão ou normalmente, o chipset é formado por dois chips, um vai ser chamado de ponte norte e o outro vai ser chamado de ponte sul. Então é importante perceber, quando temos o chipset, não é por obrigação, mas por padrão é muito comum o chipset ser formado por dois chips, um conhecido como ponte norte e outro conhecido como ponte sul. Perfeito. Como é que a gente identifica esses dois chips? A ideia é a seguinte, de funcionalidade. Quando nós temos a CPU, que é o processador do computador, a CPU vai se comunicar com operações de entrada e saída com os periféricos do computador e também com as memórias do computador. Perfeito. Mas existe então um conjunto de chips chamado chipset, formado pela ponte norte e pela ponte sul, que funciona como um intermediário na comunicação e controle do fluxo de dados entre os periféricos e a CPU e também entre as memórias do computador e a CPU. Então, quando nós imaginamos a função desse conjunto de chips chamado chipset, a função é controlar e funcionar como um intermediário na comunicação de dados entre os diversos periféricos e a própria CPU. Essa é a função desse conjunto de chips, então, chamado de chipset. Controlar o fluxo de dados entre a CPU e os diversos periféricos do computador, certo? E lembrar que chipset, de fato, considerado recurso on-board.